Olá, sou médico oncogeneticista da Oncologia DOR. Estou aqui para apresentar alguns conceitos relacionados às causas genéticas do câncer e falar de algumas estratégias de rastreamento ou redução de risco de desenvolvimento da doença. Em primeiro lugar, é importante esclarecer que cerca de 90% dos casos de câncer são esporádicos e têm origem em fatores ambientais e hábitos de vida, como, por exemplo, o tabagismo, o alcoolismo, a obesidade, entre outros. E que apenas 10% dos casos são devidos a questões hereditárias. Estes são os casos estudados pela oncogenética e nos quais vamos nos aprofundar um pouco mais agora. Muito se fala de câncer, mas poucas pessoas sabem exatamente o que é a doença. Em nosso corpo, nós temos diversos tipos de células, e ao longo das nossas vidas, estas células se multiplicam. Cada célula dá origem a duas células idênticas a ela. Mas, às vezes, neste processo, ocorre o aparecimento de uma célula geneticamente diferente, o que chamamos de mutação. Na maioria das vezes, o próprio organismo consegue consertar esta mutação ou eliminar esta célula alterada. No entanto, em alguns casos, esta célula não é eliminada e continua se multiplicando e adquirindo novas mutações, até que em um certo momento ela começa a se multiplicar de forma descontrolada, formando o que chamamos de tumores malignos, conhecidos como câncer. Os casos de cânceres hereditários ocorrem quando uma pessoa herda do seu pai ou da sua mãe um gene com uma mutação genética que predispõe ao desenvolvimento do câncer. Esta condição determina que esta pessoa terá maior probabilidade de ter a doença durante sua vida e que isto pode acontecer, inclusive, em idade jovem. Por isso, a primeira coisa a fazer é analisar o histórico familiar do paciente. Para ilustrar esta análise, vamos ver o caso de um paciente fictício. Vamos chamá-lo de Osvaldo. O Osvaldo teve câncer no intestino aos 40 anos e agora, aos 45, está com câncer na próstata. Ao investigarmos seu histórico familiar, verificamos que a sua mãe e o seu avô materno também tiveram câncer mais jovens. Sabemos que pacientes com uma ou mais das seguintes características: ocorrência de múltiplos casos de câncer, diagnóstico antes dos 50 anos, histórico familiar do mesmo tipo de câncer ou combinações como câncer de mama e ovário, câncer do endométrio e intestino, possui uma probabilidade maior de desenvolverem um câncer de origem genética. Então, é preciso investigar. Coletamos a saliva ou sangue do paciente e encaminhamos a um laboratório especializado em análise de DNA para verificar a existência de mutações que predisponham ao câncer. Caso o resultado seja positivo, vamos juntos com o paciente e seu médico definir uma estratégia personalizada de rastreamento e prevenção. Além disso, recomendamos uma investigação para parentes próximos do paciente, como irmãos e filhos, já que estes têm 50% de chance de possuir a mesma mutação. Mas o que são as estratégias personalizadas? Para explicar, vamos dar o exemplo de uma outra paciente. Vamos chamá-la de Silvia. A Silvia tem 25 anos, nunca teve câncer, mas nos procurou porque sua mãe teve câncer de ovário e sua avó materna faleceu de câncer de mama muito jovem. Neste caso, pelo histórico familiar, também será indicada a realização de testes genéticos. Caso o resultado seja positivo, ou seja, Silvia possua a mutação, podemos discutir com ela e seu médico um ou mais métodos de rastreamento ou de prevenção, como exames específicos, medicamentos ou até procedimentos mais radicais, como cirurgias profiláticas, que podem reduzir em até 95% o desenvolvimento da doença. Caso o resultado seja negativo ou indeterminado, algumas condutas de prevenção ou acompanhamento médico serão avaliadas. Mas é importante reforçar que cada paciente é único e que para cada caso existem possibilidades que precisam ser analisadas e escolhas que precisam ser feitas. Nosso objetivo é trazer a medicina personalizada para o cuidado dos nossos pacientes. Muito bem, agora você já conhece alguns dos conceitos básicos da oncogenética. Vamos conversar com mais detalhes sobre seu caso na sua consulta. Até breve!